Para finalizar isso, hoje é o último dia. Romanos capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, quando a Escritura faz esse tipo de advertência, é porque sabe que nós estamos expostos a isso. Olha, ninguém pense a respeito de si mesmo além do que convém. Então há o risco de que qualquer um de nós pense sobre si mesmo além do que convém. Senão eu sou alguma coisa. Aí Paulo diz, olha, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu creio que é intencionalmente que Deus não confere todo tipo de dom e graça a uma mesma pessoa, para que aquela pessoa dependa do serviço e ministério de outros para tocar a obra de Deus. Você não sabe quantas vezes eu já dei graças a Deus por ter do meu lado, por exemplo, o Sérgio Avilés. Vocês conhecem a Sérgio, estão conhecendo um pouco de mim, mas nós somos muito diferentes. Muito diferentes. Em quase tudo. Mas somos muito amigos. Muitíssimo amigos. Não só o Sérgio, o Eduardo, o Benito, Mário e Marcos. Vai ser difícil encontrar coisas parecidas entre nós. Uma vez Marcos brincou assim, disse, olha, você quer saber se eu gosto de alguma coisa, pergunta para o Vanginho. Se ele gostar, eu não gosto. Se ele não gostar, eu gosto. Difícil encontrar um lazer que agrade a nós dois. Mas somos muito amigos. E onde está o ponto de convergência? Cristo. O ministério. São meus melhores amigos, contados, pelo menos, entre meus melhores amigos. Mas não temos identificação natural. Mas reconhecemos a graça e dom que Deus colocou sobre cada um. Já tive situações, eu comecei a falar do Sérgio, né? Que eu estaria perdido se não tivesse ali Sérgio para salvar a pátria. Porque é o tipo de coisa que eu não sei fazer, não tem jeito. Não sei fazer. E já se passou com o Benito? Lá em nosso presbitério, Benito é uma chave para muitas coisas. Quantas vezes eu dou risada e perco, que bom que você está aqui, rapaz. O que é que a gente vai fazer sem você agora? Deus nos força a depender uns dos outros. O problema é quando eu quero ser o que o outro é e ter o que o outro tem, e não pensar a respeito de mim mesmo com moderação. Quando eu quero exercer a graça que não foi dada a mim, faço bobagem e me torno dominador do rebanho. Deus quer nos ajudar, nos ensinar, a nos alegrar naquilo que Ele colocou no irmão e não colocou em nós. E dizemos que bom, porque esse dom foi depositado sobre alguém e a igreja de Deus pode ser servida e alcançada pela graça que Deus deu a esse irmão e não deu a mim. Imagina como seria isso, se não houvesse esse irmão com esse tipo de graça aqui. O dano que a igreja sofreria. Nos alegrar na graça e no dom dos outros, nos alegrar em nossa limitação, reconhecer nossa limitação. Há uma história que eu costumo contar para ilustrar isto. Muitos anos atrás, lá pelos idos dos anos 80, eu ainda não me reunia com esses irmãos lá em Salvador, estava em um contexto diferente, estava entre os irmãos batistas, e conversando com um pastor da cidade, muito amigo meu, e que também conhecia Mário e Marcos. Aí ele me disse assim, Vancho, rapaz, eu não entendo. Tudo que esses meninos creem, os meninos eram Mário e Marcos, né? É o que eu creio. Tudo o que eles fazem é o que eu queria fazer. Eu não sei porque Deus usa eles e não usa mim. Eu disse, meu irmão, tudo que esses meninos creem é porque eu creio. E tudo que eles
eles fazem é o que eu queria fazer. Mas eu sei muito bem porque Deus usaria eles, não usa a mim. Não é só questão de entender as mesmas coisas. Há um tipo de serviço que exige um tipo de graça, de dom e de qualificação que é Deus quem dá. E ainda que eu tivesse a mente deles em 1983 e cresça em tudo que eles criam, eu não saberia ter feito o que eles fizeram, porque não tenho esse perfil, não tenho esse tipo de dom e de graça para começar o que eles começaram, como começaram, em uma cidade como aquela, eu não saberia fazer. Acho que ainda não sei fazer. Mas eu brinco e digo assim, olha, eles abriram a estrada, meteram o trator aqui, romperam o monte, tiraram floresta do caminho, abriram a estrada. Eu não saberia fazer isso, meu maquinário não dá para isso. Ia quebrar no caminho. Agora, uma vez a estrada aberta, eles começaram a pavimentar, e aí precisaram de ajuda, de alguns para ajudar-lhes a pavimentar isso. Depois tinha que ter alguém para pintar as faixas, aí cheguei eu, disse, aqui não pode ultrapassar, tem curva acentuada à direita, trecho sem acostamento. Imaginem trafegar em uma estrada sem essa sinalização. Então é necessário sinalizações para que não hajam mortes, para que não haja acidentes, para que a estrada seja plenamente usada. Bom, eu cheguei para isso, hein, com muitos outros, para dar minha justa cooperação naquilo que eu sei fazer. Ou seja, alegremos-nos com o que Deus concedeu aos outros e façamos o que sabemos fazer em totalidade, em plenitude, com toda a definição, que a limitação do nosso serviço seja a limitação de graça que Deus nos deu e não a falta de zelo em servir a Deus. Devemos servir, o discípulo mais novo deve servir com zelo apostólico, ainda que não tenha graça sequer de um discipulador, não importa. Sirva com todo o ardor de seu coração. A Bíblia diz assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Pois bem, deixa eu contar mais uma historinha. Uma figura para ilustrar isso. Quando eu era jovem, lá no interior, na Bahia, havia muitas olarias. Não sei se essa palavra é conhecida aqui. E eu ficava observando o funcionamento daquela olaria. Depois, já crescido, convertido, e meditando nesse tipo de questão, da atitude de coração, e como Deus coloca alguns em evidência e deixa outros na obscuridade, eu me lembrei da olaria. E qual foi a figura que me veio para me ajudar a entender a ação de Deus na igreja? Aquelas olarias funcionavam com forno a lenha. Os tijolos eram feitos de barro, né, de argila ali, ia para a forma, e é um forno para ganhar consistência. Mas aquele forno era aquecido com lenha. E tinha lá aquelas montanhas de lenha, né, de madeira cortada, e o sujeito ali alimentando aquele fogo. Qual era o produto final? Um tijolo forte, bonito. Alguns deles ficariam aparentes nas construções, ou mesmo quando não ficam aparentes, estão cobertos por uma tintazinha, mas todo mundo sabe que ali dentro tem bloco, tem tijolo. Mas e a lenha? Foi para onde? A lenha virou fumaça. Ninguém traz uma caixinha de cinza e diz, olha, essa cinza aqui deve ser honrada porque foi por causa dela que esse tijolo virou tijolo. Sem essa lenha que virou cinza, não haveria essa parede aqui não. Alguém faz isso? Esquece, a cinza vai para o ar, acabou-se. Mas haveria tijolo sem aquela lenha? Não. E quem é que vê isso? Deus. Amados, é tão importante trabalharmos com os olhos na eternidade. Deus vê, Deus sabe, espera nele. Se você se esforça para buscar e adquirir reconhecimento aqui na terra, você está entrando em uma terrível armadilha. Por isso Paulo adverte sobre os presbíteros, disse que não sejam neófitos,